Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, greve dos caminhoneiros continua e reflexo maior é na falta de combustíveis. Inscrições seguem abertas para o vestibular da Univates e ainda a audiência vai apresentar a LDO, a lei que define os gastos do governo municipal para o ano que vem. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. No Jornal da Univates, primeira edição dessa segunda-feira, os protestos nas rodovias continuam e o reflexo disso é sentido principalmente na falta de combustíveis. Eu trabalhei até 2 horas, 6 horas acordei para vir para cá e estamos aí até agora. Tá difícil o negócio. Situação do Roger, que foi abastecer no único posto ainda com gasolina em Lajeado. Quando falei com ele, já era 8h30, 2h30 de espera. A fila para abastecer nesse posto chegava a 1 quilômetro. O que eu acho é culpa do governo, né, cara? O presidente aí, todo mundo que tá lá, cara, os maiores lá, em vez de ajudar a população menos favorecida, só complica, né, cara? Eu acho que é necessário, né, que tava na hora de acontecer isso aí, né? Isso é um absurdo esse preço do combustível aí, não tem mais como trabalhar assim, né? Os demais postos de Lajeado enfrentam falta de combustíveis. Nesse, por exemplo, restam apenas cerca de 10 mil litros de diesel, gasolina e álcool esgotados. Os caminhoneiros seguem com o protesto. Em Estrela, manifestantes continuam convidando mais caminhões a participarem. Já são filas de veículos parados. Estamos aí, o pessoal está muito triste ainda, que ninguém me deu solução do que era para ser resolvido e o impacto vai começar a ficar muito grande, entendeu? Aí nós temos que resolver, acho que quanto antes, para não ficar mais feio ainda, né? É isso aí que o pessoal está reivindicando. Profissão que para o Jonas é desvalorizada. Atualmente eu vejo muito desfasada, né? O preço está tudo muito alto, né? O próprio salário nosso fica muito baixo, e então desse jeito não temos como trabalhar mais, não tem como sustentar a família. A família está muito difícil de sustentar. Esse protesto começou pela questão do óleo diesel, tá? E hoje não vem só motivado pela questão do óleo diesel, mas contra a corrupção brasileira, tá? Isso começou como um ato do movimento de caminhoneiros, tá? E hoje já é um movimento nacional da população e toda a população está abraçando a causa, que hoje vem ganhando destaque, não só em Estrela, mas em todo o país, e o movimento está muito forte, tá? Já tivemos algumas propostas do governo, mas não foram convincentes ainda, esperamos alguma coisa melhor. A PRF está agindo, conversando com os manifestantes no intuito de manter as rodovias liberadas para o fluxo, né? Para que veículos de passeio, ambulâncias, veículos de emergência tenham a condição de chegar aos seus locais. Em não havendo bloqueio da rodovia, aí a nossa ação se restringe a ficar monitorando os trechos. No trecho de abrangência da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, são 8 pontos de manifestações. Todos eles no mesmos moldes, pacífico, convidando o pessoal para permanecer nos pátios de posto, vias laterais. Nenhum dos pontos há bloqueio de pista, né? O protesto vai durar enquanto que não tivermos uma posição clara e objetiva dos interesses que a classe vem reivindicando, tá? Então acredito que deve surgir alguma proposta hoje ou amanhã do governo, tá? Amanhã não sei se sai alguma coisa, mas vamos esperar. Pelo acordo firmado ontem à noite entre governo e representantes dos caminhoneiros, a paralisação será suspensa por 15 dias. Em troca, a Petrobras mantém a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 30 dias, enquanto o governo costura formas de reduzir os preços. A Petrobras mantém o compromisso de custear esse desconto estimado em 350 milhões de reais nos primeiros 15 dias. Os próximos 15 serão patrocinados pela União, mas os caminhoneiros ainda não sinalizaram o fim da greve. A greve também atinge o transporte de passageiros de ônibus intermunicipais no Vale do Taquari. A empresa Expresso Azul cancelou linhas além dos horários cancelados pela manhã. Nessa tarde, os ônibus não se deslocam a Porto Alegre às 3 e às 13h30.
Os horários, por enquanto, os demais horários, por enquanto, estão mantidos. Ainda na rodoviária de Lajeado, a Via Sul não vai fazer os horários de 13h25 e 4h30 da tarde em direção a Venâncio Aires. A Autoviação Estrela, que faz transporte intermunicipal para Bom Retiro do Sul e Lajeado, ainda não cancelou as linhas, sendo que aguarda os desdobramentos da manifestação para decidir os próximos passos. Já a empresa Erenuder de transportes restringe os horários a partir dessa sexta em Lajeado. Linhas rodam hoje até a 1h30, a 1 da tarde, depois só das 5 da tarde às 7 da noite. Haverá um horário especial com saída às 10h30 da noite da Univates pelo centro de Lajeado, Santo Antônio e Cruzeiro do Sul. Os demais estão cancelados. Agora falamos do tempo. Nessa tarde o sol aparece acompanhado de poucas nuvens aqui na região. As temperaturas sobem aos poucos e as máximas podem atingir os 20 graus. Porém, em direção à noite, as marcas diminuem. No fim de semana, uma massa de ar seco passa a definir as condições do tempo no estado e proporciona dias de sol ao vale. Veja as temperaturas para amanhã na região. O vestibular complementar da Univates de inverno da Univates está com inscrições abertas e para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo o Volney Baldi, que coordena o processo seletivo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Volney, então falando de vestibular, cursos disponíveis, oportunidades aí para os candidatos. Estamos aí na finaleira do processo de inscrições para o vestibular de inverno da Univates, né? Nós temos a semana que vem, a semana toda para os candidatos fazerem a inscrição, até terça-feira da semana seguinte, até o dia 5 de junho. Então, os candidatos podem aproveitar para fazer a inscrição e, feita a inscrição até o dia 5, eles têm ainda no dia seguinte, dia 6, para fazer o pagamento da taxa de inscrição para aqueles que precisarem fazer, né? São R$40 cobrados como taxa de inscrição para confirmar a sua participação no processo seletivo. E quem já fez, inclusive, algum vestibular complementar ou outra modalidade, tem isenção, né? Como é que funciona isso? Os candidatos que daqui a pouco participaram no vestibular de verão, que a gente realizou em novembro do ano passado, ou no vestibular complementar, feito em janeiro, até mesmo o vestibular especial que nós tivemos em fevereiro, né, na última semana de fevereiro, os candidatos que pagaram a taxa em um desses processos seletivos, mas não puderam comparecer para fazer a prova ou alguma coisa nesse sentido, eles agora estão cadastrados como candidatos isentos. Então, se eles se inscreverem, né, eles terão a isenção concedida, né, não precisarão pagar a taxa de inscrição porque já fizeram o pagamento em outro momento, em outra oportunidade. E os cursos disponíveis e quais áreas eles envolvem? Assim, envolvem licenciaturas, bacharelados, como é que funciona? São 38 cursos que estão disponíveis. O candidato que tem interesse em saber quais especificamente são, né, ele pode acessar a página do vestibular no site da Univates. Tem a listagem lá de todos os cursos, enfim. E aí sim a gente tem essas diferentes áreas, o pessoal que tem mais interesse na área da saúde, ou na área da administração, ou na área das licenciaturas, eles vão encontrar lá diferentes alternativas em cada uma dessas áreas. E o candidato, inclusive, tem um link de cada curso, então ele acessa para ter informações mais detalhadas de como é que é o mercado de trabalho, a carga horária do curso, o tempo que ele leva para se graduar e tudo mais. E a partir dessas informações, então ele pode tomar uma decisão mais acertada, já mais voltada para o curso que ele de fato tem interesse. Porque o fato de estar interessado na área da saúde não quer dizer que só haja uma possibilidade. Então o candidato pode se inscrever para a área de biomedicina, para a área de enfermagem, para a área de ciências biológicas bacharelado. Todas essas são detalhes que às vezes definem qual que é o curso que o candidato de fato vai frequentar. Inclusive se escolhe uma licenciatura, um bacharelado, né? Então mesmo Sim. sendo o mesmo curso há diferenças? Sim, daqui a pouco o candidato nesses casos pode fazer primeiro uma licenciatura ou um bacharelado e logo em seguida, quando estiver graduado já ir atuando
ele pode complementar seus estudos para obter também a outra graduação, não há problema algum nesse sentido. E Volney, esse vestibular de inverno, prova única de redação, né? Então, questão única, né? Nós comentamos que é a redação somente que é avaliativa, então é importante estar preparado para isso. Né? Sim, o candidato quando se inscreve, ele já tem que estar ciente de que somente a redação vai ser exigida dele no dia da prova. Prova que depois a gente pode comentar um pouco mais sobre o dia especificamente. Né? E se falar então de dicas que se dá para a redação? Isso, o candidato que precisa estar ciente do que está acontecendo ao seu redor, porque geralmente nós temos como assunto um texto de embasamento que traz aí uma ideia inicial e depois o candidato é convocado a produzir o seu texto com a sua opinião, as suas ideias. E processo de inscrição, como é que funciona? Dia da prova também, a logística, o que ele precisa levar de documentação? Acesse a página da Univates, a inscrição é bem simples, são dados pessoais e a opção de curso, né? No dia da prova, dia 10 de junho, domingo à tarde, ele vem e faz a prova munido de documento de identificação com foto e um material para escrever, caneta de tinta azul ou preta e lápis e borracha se quiser fazer algum rascunho. Perfeito. Agora a gente vai por um rápido intervalo, na sequência a gente retorna com o Jornal da Univates, primeira edição, e a gente segue falando de vestibular na Univates. O Jornal da Univates, primeira edição de volta, e agora a gente segue falando do vestibular de inverno da Univates. Nesse bloco, no início, vamos falar um pouquinho do vestibular de medicina. Volney, como é que funciona o ingresso, inscrições, acesso para esse vestibular que é diferente do vestibular de inverno, né? Isso, candidato que tem interesse, então, especificamente no curso de medicina, em uma das vagas que estão sendo oferecidas, são 35 vagas agora para o segundo semestre. O candidato acessa a página da Univates e aí ele clica no link que fala do processo seletivo de medicina. Então lá ele também preenche o seu cadastro com os dados pessoais, não tem como escolher curso porque já vem direcionado para a medicina e o que ele precisa fazer é selecionar o ano de Enem que ele pretende utilizar, porque é sempre bom reforçar, para o processo seletivo de medicina nós não temos uma prova presencial, não tem aplicação de prova de vestibular, a gente tem o processo já feito com as notas do Enem. Sempre podem ser utilizadas as notas do Enem das 3 edições mais recentes. Então, agora, no caso de 2018, a gente pode usar as notas de 2015, 2016 e 2017. Então, para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em um desses 3 anos. Né? Se ele fez em 2 ou 3 anos, em mais edições do Enem, ele escolhe aquela edição em que ele tem a melhor média. Então, soma 5 notas, divide por 5 e a média mais alta ele utiliza para participar no processo seletivo. O candidato fez a inscrição, é gerado também um boleto para pagamento da taxa de inscrição, né, são R$130. O candidato tem até, isso é importante ressaltar, até segunda-feira, então dia 4 de junho, né, até às 17 horas para fazer sua inscrição. A gente encerra as inscrições às 17 horas porque no último dia de inscrições, a gente tem candidatos com dúvidas. Então, é bom que eles consigam ainda esclarecer essas dúvidas e até às 17 horas a gente tem atendimento na Univates, então, no setor específico que cuida do processo seletivo, né? Então, é bacana que o candidato saiba que tem até esse horário no dia 4 para fazer a inscrição. Pagou a taxa, depois só aguardar a classificação, a lista de classificação. Diferente do vestibular de inverno, que daí vai até a meia-noite, 23 horas e 59 minutos. Né? Isso, porque nesses processos seletivos os candidatos conseguem esclarecer suas dúvidas, se já não esclareceram antes, pelo site da instituição mesmo. A medicina geralmente tem alguma dúvida muito específica, alguma coisa que é bem pontual, assim, então é bacana que tenha alguém aqui na instituição para poder ajudar. E o curso tem atraído também muitas pessoas de outras cidades e de outros estados, inclusive, né? Então, sim, pode gerar talvez uma dúvida maior por não conhecer a instituição, enfim. Não está familiarizado com a sistemática do processo seletivo, porque muitos cursos são oferecidos com prova presencial, né? Mesmo que a gente já tenha, inclusive, instituições federais que usam uma parte das vagas para classificação através do Enem, nós usamos a totalidade das vagas, né? Então, candidatos que são de outros estados, e especialmente do centro-oeste, a gente tem candidatos do Goiás, Mato Grosso, que
bom número de inscritos a cada processo seletivo, que talvez não saibam que a sistemática é somente essa, somente preencher os seus dados pessoais e selecionar o ano de Enem. Pode lhes parecer um pouco estranho, né? Então eles ligam às vezes para confirmar, mandam um e-mail para ver se não precisa enviar algum comprovante, algum documento, alguma coisa, se não precisa preencher um campo relativo ao número da inscrição do Enem, que a gente solicitava em outras edições e que agora não é mais necessário. Então precisa ter alguém para assessorar nesses momentos de dúvida desses candidatos. Volney, retomando a questão vestibular de inverno, né? Ele tem as suas diferenças para o EAD. Por exemplo, no vestibular de inverno, o candidato não pode fazer a prova avaliativa para cursar um curso de EAD da Univates, né? Isso, bem importante destacar isso. A prova do dia 10, né, de junho, ela é para os cursos presenciais. Então, o candidato que tem interesse nos cursos de ensino à distância, na modalidade de ensino à distância, ele pode fazer o seu agendamento, ele acessa a página da Univates na área do EAD e seleciona o dia e o horário em que ele pretende fazer a prova, né? E não tem o pagamento de taxa de inscrição, então isso também pode gerar uma dúvida, eu não recebi o e-mail com boleto. Não tem necessidade de fazer pagamento para o EAD, né? Então, para o candidato que tem interesse em um dos cursos, precisa estar bem claro se ele quer fazer isso de forma presencial, fazer o curso à distância. Depois que definiu isso, ele faz a inscrição na área em que lhe convier, né? Então, para os cursos presenciais, para o dia 10 com prova de redação. Para o EAD, agenda a prova também de redação no dia e horário que ele melhor tiver disponibilidade. Volney, só para encerrar, reforçando de novo, como fazer inscrição para vestibular de inverno e também data ou o que trazer também no dia da prova? Então, as inscrições até o dia 5 de junho, pagamento até o dia 6, prova no dia 10, então no dia 8 de junho, na sexta-feira, a gente envia o local de prova, sala e prédio para os candidatos, e no dia 10 a prova a partir das 13h30 até as 15h30, e para fazer a prova o candidato traz o material para escrever, né, caneta de tinta azul ou preta, e um documento de identificação com foto para a gente liberar o acesso desse candidato à sala de prova. Então, se tiver um imprevisto, por acaso, e não puder trazer um documento, é importante que a gente consiga conversar com esse candidato e fazer a identificação dele de outra forma, né? Para isso, a gente tem o pessoal já preparado, enfim, que tem acesso à ficha de inscrição de cada candidato para resolver, esclarecer eventuais dúvidas aí que a gente possa ter no momento. Perfeito, Volney. Obrigado pelas informações. A gente deseja também um ótimo vestibular aí para toda a equipe que está organizando e que vai trabalhar nesse dia. Isso, sempre os candidatos daqui a pouco pensam que o processo é simples porque é só vir, fazer a prova e ir embora. Mas para a instituição sempre demanda um tempo e envolvimento de vários funcionários da instituição para tornar tudo isso possível e não ter nenhum tipo de contratempo. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala sobre a audiência da LDO de Lajeado. Os municípios devem seguir 3 peças fundamentais do sistema orçamentário brasileiro: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. A Prefeitura de Lajeado está na segunda fase. O texto de elaboração da LDO deve ser entregue dia 31 desse mês para aprovação na Câmara de Vereadores. A Prefeitura de Lajeado tem apenas 7 dias para entregar o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que segue para aprovação na Câmara de Vereadores. Hora de definir as prioridades da administração, estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que podem afetar as contas públicas. Então, o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias basicamente ela define? Ela faz uma estimativa geral das despesas e receitas para o próximo exercício. Então, é feito com base em critérios técnicos, né, uma projeção para o próximo ano, que isso vai ser a base depois da Lei Orçamentária Anual, que daí sim entra no detalhe de cada secretaria e abre as despesas no detalhe mesmo. Então, não se pode fazer uma despesa que não esteja prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as mudanças, um aumento de 7% no orçamento geral do município. Do total, R$ 335 milhões. 70% do valor vai ser destinado às secretarias de Educação, Saúde e Obras. Esse 7% ele tem como base a projeção de inflação para 2019, que é de 4%, conforme o Banco Central, e a projeção também de crescimento do PIB de 3%. Então, isso, em tese, vai refletir em um aumento de receita, é natural que aconteça. Então, o nosso orçamento ele passa
ter 7% a mais, justamente porque a tendência é de se arrecadar 7% a mais. Daí, com base nessa estimativa, daí sim se faz o rateio das despesas, conforme secretarias também e conforme, conforme histórico também de gastos e conforme as determinações legais. Momento para a comunidade participar, sugerir em quais serviços o dinheiro público deve ser investido. A comunidade não precisa aguardar tanto uma audiência pública como, posteriormente, a lei orçamentária pode encaminhar sugestões diretamente para a Prefeitura, primeiro da Secretaria da Fazenda, ou vir conversar com a gente, ou também procurar as secretarias fins, né? Vai conversar direto com o pessoal da saúde, da educação, para passar sugestões, porque daí eles encaminham posteriormente para nós. R$8.700.000 para o Legislativo, 300 milhões para o Executivo. Após a aprovação da LDO, a Prefeitura começa a dar andamento ao orçamento anual. A LDO, nós temos a obrigação, conforme a lei orgânica do município, de fazer um encaminhamento até o dia 31 de maio para a Câmara de Vereadores. Daí, estando na Câmara de Vereadores, segue o trâmite normal lá do Legislativo, passa pelas comissões, para depois ir ao plenário para a votação. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.